Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê. O nosso vídeo de hoje é uma continuação da série do kimono da Círculo. No vídeo passado, nós vimos as costas, né? A preparação para fazer as costas do kimono. No vídeo de hoje, nós vamos começar a fazer a frente esquerda do trabalho, tá bom? Quem já assistiu ao vídeo das costas ou viu o molde lá no meu blog, sabe que as costas é simplesmente um retângulo, né? E aí daí tem uma medida padrão lá da receita, mas você pode fazer esse retângulo do tamanho que você desejar. Aí você simplesmente encaixa o desenho ao tamanho desejado, tá bom? E agora é a mesma coisa, eu vou seguir a medida da receita, mas se você olhar lá no meu blog, você vai ver o molde da frente esquerda e aí você consegue adaptar a outras medidas, seguindo o desenho lá do molde, tá bom? Quem viu o molde já vai poder perceber que ele no decote tem uma diminuição, né, para fazer um V no decote do kimono, tá? Então essa é a única diferença da frente para as costas. Ela vai ser mais estreita, claro, né? Mas o desenho é igual, é exatamente aquele desenho dos quadradinhos, só que quando nós chegarmos na altura do decote, nós vamos ter uma diminuição para o decote, tá bom? Então, eu gostaria de dizer para vocês assistirem o vídeo até o final, porque quando o vídeo é uma série, no final do vídeo vai sempre ter a miniatura para você continuar assistindo a série. Muitas vezes também, algumas séries que eu lanço, eu já tenho o vídeo completo. Então, quando chega lá no final do vídeo, aparece o vídeo completo para vocês assistirem. E se o vídeo não é uma série, é um vídeo isolado, no final também vai ter uma sugestão do meu canal, de um vídeo do meu canal que você goste mais adequado aos seus interesses. Então sempre é muito legal assistir os vídeos até o final e esperar as miniaturas lá aparecerem para vocês clicarem, tá bom? Então eu vou virar a câmera para a gente continuar o nosso trabalho. Vamos fazer a frente esquerda do kimono da Círculo. Bom, então vamos lá. Hoje eu tô me filmando também, né? Hoje eu tô com duas câmeras. Se alguma vez você ficou curiosa para saber como é que eu fazia as aulas, tá aí, ó. Então, nós vamos começar a nossa frente esquerda com 85 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer a laçada inicial. Lembrando sempre que essa laçada inicial, ela não é uma correntinha, tá bom? Então, agora sim eu começo a contar as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou fazer 85 no total, tá bom? Mas é claro que se vocês estiverem fazendo ou maior ou menor, vocês vão precisar adaptar essa quantidade de correntinhas, ok? Então, eu vou adiantar as minhas 85 correntinhas e já volto. Bom, então, eu adiantei as minhas 85 correntinhas, tá? E o desenho da frente é muito parecido com os das costas, tá? Aqueles quadrados são iguais. O que vai diferenciar é o espaço entre um e o outro, ok? Então, para começar a carreira, só para relembrar, né? Nós vamos fazer mais 3 correntinhas, 2 e 3, que vai ser o nosso primeiro ponto alto, e mais 2 de espaço.
Então, nós temos essas duas de espaço, uma, duas, três, que é o ponto alto. Temos que deixar mais duas de espaço. E aí, aqui nessa correntinha, nós vamos fazer o nosso ponto alto. Do mesmo jeito que nós fizemos a primeira carreira lá da parte das costas, ok? Então, nós temos que começar a carreira com 6 pontos abertos de 2 correntes. Vocês se lembram disso? Então, aqui, ó, vão ser 2 correntes de espaço. E aí, vamos pular 2, 1, 2 e fazer o ponto alto na terceira correntinha. Eu já tenho o segundo ponto aberto com 2 correntes. Vou fazer mais um, ó. 1 e 2 correntes. Vou pular 2 correntes de base e vou fazer o ponto alto na terceira. São 6 no total. Eu vou fazer mais 3 e volto para relembrar o desenho com vocês. Bom, então eu fiz 6 pontos abertos com 2 correntinhas cada. E agora é a parte do desenho que eu mudo isso. Eu mudo para 3 correntinhas, os pontos abertos com 3 correntinhas, tá bom? Estão lembrados? Então, agora eu começo a fazer 3 correntinhas, 3, aí eu, ao invés de pular 2, eu vou pular 3 correntes, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha é que eu vou fazer o ponto alto. Então, eu passo, tá vendo como é que ele é mais retangular do que esse? Esse aqui tá bem quadradinho e esse aqui já tá mais retangular. Então, eu vou fazer 3 pontos abertos, ou 3 correntinhas pro ponto aberto. Vou pular 1, 2, 3 correntes de base. Na quarta, eu vou fazer o ponto alto. Eu vou fazer mais um com vocês. 3 correntes. Pula 3, 1, 2, 3 e faz o ponto alto na quarta corrente. Essa carreira, ela é toda de pontos abertos. O início dela todo de pontos abertos. Então, você vai ter que fazer, se você estiver seguindo exatamente a receita, você vai precisar fazer, eu vou contar aqui no gráfico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vão ser 12 pontos abertos com 3 correntes de espaço, tá bom? Então, se você estiver fazendo um pouco maior ou menor, você vai ter que fazer esse cálculo para o desenho ficar certinho, né? Então, o importante é você ter 2 quadradinhos no seu kimono, ok? Então, eu vou adiantar esses meus pontos abertos de 3 correntes e volto mais para o final da carreira para mostrar o final dela, ok? Bom, então eu cheguei ao final da minha carreira, né? Cheguei ao final dos 12 pontos abertos com 3 correntinhas de espaço. E aí, me sobraram essas correntinhas finais para fazer os 6 pontos abertos de 2 correntinhas só, né? Estão lembradas que começava com 6 pontos abertos de 2 correntinhas e terminava também com 6 pontos abertos de 2 correntinhas cada. Então, vamos fazer isso agora, né? Então, vou fazer 2 correntinhas. E aí, eu só vou pular 2 correntinhas de base e vou fazer na terceira o ponto alto. Ele fica mais quadradinho, né? Dá diferença. 2 correntinhas,
pula 2 de base e faz o ponto alto na terceira correntinha. 2 correntes de espaço, pula 2 de base e faz o ponto alto na terceira. Então, já tenho 3. São 2 correntinhas de espaço, pula 2 de base e faz na terceira. 4, né? 2 correntes, pula 2, faz na terceira. 5, e a última, olha, deu certinho. Deu certinho mesmo as correntinhas. São 2 só, eu fiz 3, né? Vou fazer de novo. 2 de espaço. E aí, pula 2 de base e exatamente na nossa primeira correntinha, fazemos o último ponto alto. Ufa! Eu amo quando isso acontece, quando dá tudo certinho, não pulei nenhuma correntinha de base, deu tudo certinho. Para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, e mais 2 de espaço, porque nós vamos fazer os 6 pontos abertos do início da carreira. Então, viro o trabalho e faço ponto alto sobre ponto alto. São 2 de espaço, né, nos 6 primeiros, e aí ponto alto sobre o ponto alto. E são 6 assim no total, com 2 correntinhas, tá bom? Então, eu vou adiantar esses meus 6 pontos abertos e já volto. Bom, então fiz aqui os meus 6 pontos abertos com 2 correntinhas de espaço e agora eu entro na parte maior, né, mais larguinha, que entra o desenho dos quadradinhos, né? Então, nessa primeira carreira, como vocês lembram, são 4 pontos fechados, né, que eu tenho que fazer. Então, só para relembrar, né, para o ponto fechado, eu faço 3 pontos altos dentro do ponto, 2 e 3. E aí faço um na borda do ponto fechado, né? Então, esse é o ponto fechado do crochê filé, né? Nesse caso aqui, são 3 no meio e um na borda. Vou fazer mais um com vocês. Então, aqui dentro do ponto vão ser 3 pontos altos. 1, 2 e 3 dentro e 1 na borda. Então, são 4 pontos fechados no total, ok? Então, eu vou adiantar os meus para voltar para o desenho. Bom, então, eu fiz os meus 4 pontos fechados, né? E entre um desenho e outro, nós vamos fazer 4 pontos abertos, tá bom? Então, vamos fazer aqui 3 correntes. E aí, ponto alto sobre ponto alto. Três correntes, ponto alto sobre ponto alto. 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Eu já tenho 3, só mais um, né?
3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, entre um desenho e outro, eu vou ter 4 pontos abertos. E daí eu repito esses 4 pontos fechados. Lembrando que o ponto fechado são 3 pontos altos dentro do ponto, 2 e 3, e 1 na borda. E aí são 4 exatamente como esse, tá? E lembrando que depois que você terminar esses 4 pontos fechados, aqui você tem que fazer 6 pontos abertos de 2 correntes só. Tem que lembrar disso, que no início e no final é um pouquinho diferente. Os pontos abertos são um pouquinho diferentes, ok? Então, eu vou terminar minha carreira e aí eu já volto para alguns comentários com vocês. Bom, gente, então essa parte da frente é exatamente a mesma coisa que você fez nas costas. Eu só fiz o iniciozinho para vocês verem a quantidade só de pontos abertos entre um desenho e outro, mas o resto é exatamente o que a gente fez no vídeo anterior. Então, qual é o próximo passo agora? Você tem que crescer o tamanho da sua frente por 45 centímetros, tá bom? Chegando a 45 centímetros, a gente inicia a diminuição para o decote, tá bom? Então, esse é o próximo passo. Eu vou adiantar esse meu trabalho, eu vou crescer ele até 45 centímetros e aí, quando eu voltar, eu volto com a diminuição do decote, tá bom? Então, aguardem aí.